26 de julho de 1972, se não me falha a memória, maternidade Ernesto Gasoli, na rua Além Paraíba, Lagoinha, Belo Horizonte, Minas Gerais, Brasil. Pai, José de Jesus Silva, serralheiro, criativo, muito criativo. Mãe, Ana Maria Freire de Andrade, guerreira, ponto. A infância foi maravilhosa, diferente de muitas e muitas outras, porque assim, quando você me faz essa pergunta, eu me lembro, a primeira lembrança que eu tenho, e está muito relacionada aqui com o meu dia a dia de criar e tudo, eu me lembro numa varanda, numa casa onde morava no bairro Santa Terezinha, numa varanda daquele chão de vermelhão, um vermelhão que a gente ficava com... a gente saía nele depois das brincadeiras, mas eu num canto de parede, tinha varanda, tinha um quintal e tudo, mas eu desenhando, rabiscando parede. Então começa mais ou menos por aí, inventando ideias, flutuando na cabeça e tal, andando muito de bicicleta, jogando bola no mato para poder ter o prazer de ir ao mato, cair lá no brejo, voltar para casa, se limpar e tudo mais, ter aventuras. Então assim, criando, sempre criando. E teve um momento em que isso tudo passou a conviver com uma outra necessidade, que aí aos 7 anos eu estava atrás de um balcão de uma mercearia. Eu estava ajudando a colocar grapete, guarapã dentro daqueles freezer, que eu não dava conta, o balcão era aqui, eu tinha que... então eu servia para isso, né? Colocar as coisas que estavam... E aquele cheiro de mercearia lá do bairro, isso era uma coisa muito gostosa, eu me sentia gente fazendo aquilo aos 7 anos de idade. Aos 10 a coisa ficou séria, porque meu pai, o criativo da história, aí picou a mula, e aí aos 10 eu tive que virar o homem da casa. Irmãs, mãe e tudo, e fui aprender a dar meus pulos. Vivemos um demarcador, teve um marco muito importante aí, que foi uma grande enchente que nós vivemos no bairro Santa Terezinha, que alagou, virou um oceano. Eu me lembro perfeitamente, as geladeiras, cachorro boiando, gente gritando, corpo de bombeiro chegando. É uma coisa muito triste, trágica, mas até engraçado. A pergunta como foi a minha infância, onde eu falava que criando, rabiscando parede e tudo mais, me lembro perfeitamente naquele caos de enchente dessas que a gente vê em televisão e que fica assustado ou às vezes já acha aquilo comum, né? Tava eu, minha mãe, alguns vizinhos em cima da laje esperando socorro e tudo mais. Eu estava pensando, falei assim, se a gente virar aquele negócio ali, vai virar um barco. Ô mãe, vamos andar de barco e tudo. Sai daqui, menino, vai, fica lá embaixo esperando, que não sei o que. Toma um teco na orelha, porque naquele momento eu estava brincando de viver. Essa coisa muito, muito bacana. E dali eu continuei brincando de viver, né? No dia seguinte, com a roupa do corpo, a gente teve que começar a dar nossos pulos. E aí, enfim, a questão de trabalhar, estudar, essas coisas que eram obrigações para poder fazer a coisa acontecer, sobreviver mesmo, mas ao mesmo tempo tinha uma pitada de brincadeira. Engraçado que eu sempre enxergando a vida como uma brincadeira, entregando compras em supermercados, aqueles carregadores, ficava lá na fila, quando chegava a minha vez, aí chegava sempre um menino mais parrudo e tudo, falando, não, agora é minha vez, é a lei do mais forte. Pô, mas é a minha vez, você não está entendendo, meu irmão. Então voltava eu lá pro fim da fila, esperando, e esperava, e chegava a minha vez, e pegava uma gorjeta bacana, entregando remédio em farmácia, meu primeiro trabalho de carteira assinada, bacana e tudo. O dia que chovia era o dia que, lá no bairro Jaraguá, eu já morava no Jaraguá, era o dia que tinha mais demanda de entregas.
E era o dia que eu mais gostava, porque eu pegava aquela bicicleta, uma mochila e tudo, e saía todo plastificado lá, mas o barato era passar no meio da enxurrada e tudo, chegar, e ainda ganhava mais gorjetas e tudo. Então era sempre muito gostoso brincar. E obviamente que eu trazia o resultado, né? Eu gostava disso. As pessoas às vezes olhavam com um olhar de dó, e era muito bem, eu estava curtindo aquilo, né? Desenhando, continuava a desenhar bastante. Naquela época eu estava com 10 anos, e tinha um primo meu que em dado momento mostrou na casa dele uma tirinha, um cartoon que ele fez. Eu nunca olhei para uma coisa de uma maneira tão assim, eu falei, não, é isso que eu quero? Eu quero fazer isso. Cheguei em casa, me lembro, cheguei em casa e comecei a desenhar. Só que havia uma diferença, o traço dele era um traço amadurecido, era um traço pronto. O meu estava na idade da pedra com o meu tracinho ali, tentando fazer um cartoon, copiando a ele. Não era nem criando, era copiando. Mas esse traço teve um outro componente que foi muito interessante. Lá fui eu descobrir onde que era um jornal que podia sair isso, porque eu tinha que sair no jornal. E fui no estado de Minas. De tanto insistir com o vigia, né? Eu consegui um dado dia, eu consegui entrar no jornal. E vi uma redação, pela primeira vez. Um ambiente grande, amplo o ambiente. E as pessoas trabalhando, máquinas de escrever, não tinha computadores, máquinas de escrever, pessoas com cabelos grandes e tudo, lápis atrás da orelha, um movimento, um olhar por cima do óculos. Quem que era aquela criança chegando? Tinha 10 anos. Sim, chegando. E eu fui falar com a diretora e atrevidamente, acho que foi mais por susto, essa diretora do estado de Minas, na época, Diário da Tarde, junto com um cartunista que era na época fazia parte da direção, sei lá, era o Som Salvador, me receberam, os dois, assim, eles me olhavam, eu não sabia que olhar era aquele, mas estava ali, eu falei, não, eu faço esses desenhos, abri uma pastinha, comecei a tirar, eu faço esses desenhos e tal, eu gostaria de publicar nessa página do jornal, sai toda segunda-feira e tal, e, não, deixa aqui, e vai sair segunda-feira. Eles não falaram qual segunda. Então toda segunda-feira eu trabalhando na farmácia, ia na banca do Negão, o Negão que eu ajudava muito e tudo, que deixava eu ver as revistas sem comprar e tudo mais, inclusive as revistas que tinham tarja preta, que era maravilhoso. Carregava o jornal para ele, mas tinha as recompensas, né? E aí olhava o jornal, nada, nunca comprando, né? Um dado dia eu abri o jornal, já até por hábito, automático, e vi uma tirinha minha. E dali começou, e eu não tinha parado, né? Porque não saía, eu não tinha parado de fazer. Fazia sempre umas coisas que eu via, que eu retratava no cartoon, mandava aqui. E começou a sair, acho de tanta insistência. E aí saiu, toda segunda saía, meu espaço foi crescendo, de vez em quando saía um quarto de página, era do Eusébio de Andrade e tal. Começou a sair uns textos, umas notinhas que eu fazia, redaçãozinha, e falou, opa, o negócio está indo. Então, assim, a infância, vou dizer que se eu colocar isso em datas e colocar até pelo menos 15 anos, foi uma infância muito bem vivida, foi assim, de altas ideias, brincando muito, meus primos, brincando com a vida, brincando com as pessoas, conhecendo pessoas, me descobrindo, saindo da timidez. Tinha um momento que eu tinha que confrontar, não era com o outro, era comigo mesmo, de tímido, de bicho do mato que era e tal, até de complexo de inferioridade. Não, o cara tá lá porque é bacana, que ele estudou mais que eu, não sei o quê, e não. Então, assim, eu vi que tinha espaço ali, que com jeito ia, né? Então foi muito divertido, essa infância foi maravilhosa.
adolescência ali, eu queria sair daquela faixa. Existia vamos falar assim, uma expectativa, um status quo aqui de conseguir matar um leão por dia, come um leão, no outro dia acorda cedo, mata outro leão, tá. No outro dia, não, hoje tem que matar 2, mata 2, come 2. Existia isso. E para sair dessa faixa, os exemplos que eu via, por onde eu trabalhei, com quem eu me relacionava, se era entregando uma compra de supermercado, se era entregando remédio, se era trabalhando na Fundação João Pinheiro, conhecendo pessoas bacanas e tudo mais, existe uma coisa ali que as pessoas bacanas, vou falar assim, bem posicionadas e tudo, as pessoas de sucesso, vou chamar assim, que elas tinham uma coisa em comum. Elas eram, na grande maioria, engenheiro, médico, essas profissões assim, mais clássicas e tudo. Ali não tinha médico, né? Médico, talvez no ambiente lá da farmácia e tal. Mas algumas profissões que, algumas eu sabia que não era minha praia. Já sabia, do pouco que me conhecia. Mas outras eu falava assim, não é que esse negócio é interessante? Eu acho que eu posso ser um engenheiro, por exemplo. E eu tenho um primo que o Leandro, ele não tem ideia do quanto que ele me influenciou. Não só pelo time que eu torço, divulgá-lo, mas eu chegava na casa dele e ele estava estudando física, mais velho do que eu, hoje é um doutor em física e tal. E ele tinha sempre um pensamento mais questionador das coisas, ele não enxergava as coisas como elas são, ele enxergava os porquês das coisas. E me ajudou a enxergar os porquês, a saber perguntar o porquê que aquilo é daquele jeito, e não porque elas são. E aí o Leandro estudava física e tal, Paraná, eu via que também existia uma preocupação da família, ou preocupação dele, já não me lembro agora, de que ele vai ser físico aqui no Brasil, né? Vou falar assim, estou falando da década de 80, existia esse pensamento e tal. Eu olhava para aquilo, eu sempre admirei muito ele, família e tudo mais, achava uma família muito bacana, de estudiosos, gente de conhecimento das coisas, discernimento, um modelo muito interessante. Eu falei assim, mas eu acho que não quero ser físico não, atleticano eu posso ser, mas físico, eu acho que físico não. Bom, mas é verdade que estava muito influenciado ali, né? E com uma abertura muito grande para buscar conhecimento. Então, por exemplo, eu fui estudando física com as minhas próprias pernas, que chegava nas bibliotecas da UFMG, por exemplo, e pegava livros ali de diversos idiomas e tudo, mas um é marcante, da editora Mir, uma editora soviética, e que eu estudava em livros soviéticos. As fórmulas matemáticas, tirava dúvidas com o Leandro e tal, em pleno, está falando, sei lá, primeiro ano científico e tudo, colégio municipal ali na Lagoinha, e estudando coisas que, sei lá se era para eu estar estudando, mas era a descoberta, eu estava tendo contato com outros idiomas e tudo, matemática, exatas. Aí chegou na época, me lembro perfeitamente, quando chegou a decisão do que vestibular que eu vou fazer, eu falei assim, bom, vou usar então dessa empatia que eu tenho com as exatas e vou fazer engenharia, porque engenharia eu já sei que tem gente que está bacana, então eu vou ser engenheiro. E lá fui eu fazer engenharia. Fiz, vi o FMG, não era nem possível, porque durante o dia e tudo, eu tinha minha rotina de trabalho, meus outros compromissos com casa e tudo mais. E passei, Escola de Engenharia Kennedy, lá fui eu fazer engenharia civil. E passou logo no primeiro ano, um professor de matemática lá do colégio municipal, Eusébio, me reconhecendo como bom aluno, não um bom aluno de notas máximas, passava sempre ali na tampa, na 60, uma recuperaçãozinha e tudo, 65 e tudo.
mas um bom aluno, de fato, um bom aluno, dedicado, atencioso, questionador das coisas. Então, acho que ele enxergou ali o compromisso, talvez, em mim, a vontade. Eusébio, você passou? Vem trabalhar comigo na construtora. Uma construtora pequenininha e tudo, e ali eu comecei a ver de tudo. Né? Desenho daqueles projetos, desenho na praia. Eu comecei a projetar, fazer cálculo de estruturas. Estava no primeiro semestre fazendo isso tudo e tal. E aí vai, primeiro ano. Na engenharia, o que eu comecei a fazer naturalmente? Camisas por DA, adesivo, formandos não sei das quantas, e tal. Comecei a fazer isso tudo. Passados 2 anos, eu tocando obra e tal, aquela vida toda, correndo, já me enxergando realmente no mercado de trabalho de engenharia. Lá ia eu para os meus 18, 19 anos. E aí um amigo meu, daquela turminha que a gente se aproxima na faculdade, que vira um grupo pequeno e mais que você pode contar com as pessoas, eu tinha uns amigos ali que tinham quase o dobro da minha idade, era a turma que eu andava, e que a gente saía de vez em quando, né? Eles passavam lá em casa, ô Pezinho, era o meu apelido, ô Pezinho, passa aí na sua casa e tudo. Eles sabiam que eu andava na pendura, sempre na pendura e tudo. Não, passa aí, não precisa pegar ônibus não, a gente vai em tal lugar e tal. Um dado dia, um amigo que sumiu, nunca mais o vi, assim, depois dos caminhos terem distanciado, ele falou assim, por que você não vai fazer publicidade? Essa pergunta foi ali que a publicidade entrou na minha vida, com o nome de publicidade, porque com outro nome ela já estava, eu que não sabia, ela já existia. Eu me lembro perfeitamente onde eu estava, como que eu estava, aquela pergunta, caiu. E foi tão bombástica a pergunta, eu não me lembro da resposta, mas a pergunta, o efeito da pergunta, que eu saí dali, daquela noite, e fui em busca de escola de publicidade, e do pensamento de publicidade, e do olhar sobre a publicidade, e mais do que isso, que eu já estava naquele ambiente, e que sim, eu tinha que falar assim, gente, peraí, eu estou aqui, E aí não voltei mais na escola de engenharia, a não ser para continuar vendendo camisetas e pegar pedidos e tudo, porque ali radicalmente. E outra coisa que eu tomei uma decisão muito forte foi que, se antes eu estava vendendo almoço para comprar janta naquele ritmo, ali, 2 anos depois de engenharia, eu já tinha construído uma base, um alicercezinho que me dava um conforto, vou dizer assim, para tomar uma decisão pensando em mim e não na minha família. E aí eu falei assim, se eu não ganhar nada durante 3 meses, eu consigo sobreviver com a minha família. Então eu tenho 3 meses que está maravilhoso, eu nunca tive tão bem. E fui em busca disso. Fui fazer artes plásticas na Escola Guinhar, de manhã, e fui fazer design gráfico na FUM. Achava que essas 2 cadeiras me dariam base para eu deslanchar com mais técnica e tudo mais, e sei lá o que me esperava, mas eu achava, alguma coisa me fez achar que essas 2 aí, nas minhas pesquisas e tal. Lá fui eu buscando. Por que artes plásticas? Porque eu achava que tinha que ter um pensamento diferente, um olhar diferente sobre a publicidade, sobre a comunicação, não como beba Coca-Cola, ponto final, não. Tem que ter uma coisa ali, a forma de dizer e tudo, tem que saber até por que está dizendo beba Coca-Cola. Lá entrava o pensamento da física, dos estímulos ali, do meu primo e tudo, mas não com a matemática, mas mais com uma coisa mais intuitiva, mais, sei lá, mais com curvas, né? Então, esse pensamento. E foi isso mesmo. Durante o pouquíssimo tempo que eu pude ficar na Escola Guinhar, porque o dinheiro acabou, e aí eu tive que abrir mão daquilo que era poesia, mas foi suficiente para eu, como uma esponja, absorver tudo de professores maravilhosos. Que maravilha! Como eu aprendi.
não me tornei um pintor, não me tornei um escultor, mas eu aprendi muito do pensamento. O que tem nas coisas, né? Eu acho que eu aprendi. E aí fui com esse olhar mais crítico, talvez mais amadurecido, para uma escola de design, que era a minha esperança de conseguir uma técnica, que durou um pouco mais. Também não durou muito mais não, porque a hora que eu vi que o negócio estava virando um godo, uma coisa enlatada e tudo, não me permiti ficar ali dentro. Portanto, também não formei em design. No último ano, no último ano, saí fora. Saí fora porque eu tinha que dedicar ao trabalho, à criação de outras, enfim. Mas a publicidade, ela, naquele momento, por que você não faz publicidade, Pezinho? Ali, ela entrou com o nome de publicidade na minha vida. Bom, a Amplo foi outra, foi mais uma pergunta e a Amplo surgiu como resposta. Quando eu estudava design gráfico, na extinta Fuma, saudade, a Fuma era um barracão bacana na Avenida Amazonas. Aí, em um dado momento, eu com as minhas aventuras de freela, né? Hoje eu uso esse nome, freela e tal. Eu era um freela, sem saber, né? Mas tinha um pensamento realmente empreendedor, isso é fato. E passava nos lugares, olhava, criticava, julgava, fazia proposta de trabalho e queria apresentar a solução. Esse era eu andando pelas ruas de Belo Horizonte. Se fosse para eu pagar uma conta, eu ia com esse pensamento, era natural isso. E assim era eu dentro da Fuma, por isso que eu não quis concluir o curso lá, porque aquilo estava me tomando dinheiro e tempo, duas coisas que eu não tinha. Eu tinha que entregar trabalhos, e o professor querendo me ensinar coisas só porque estava numa grade. Me lembro um professor que falou assim: professor, mas você está me ensinando uma coisa que na prática eu vejo que é diferente, eu já estou no mercado, mas por que tem que fazer assim? Vou te falar, o professor falando comigo, vou te falar, você até que não é mau aluno não, ele falou bem alto para todo mundo ouvir, até que você não é mau aluno não, mas você pergunta demais. E ali eu vi que a resposta dele estava por fora e tudo, e que eu ficava ali me submetendo àquilo, eu ia entregar meus trabalhos, dormir um pouquinho mais cedo, né? Porque eu chegava da aula 10h30, 11 horas da noite, ia começar a trabalhar, no outro dia eu pulava cedo de novo. Então estava errado, estava eu de estar submetendo aqui para ganhar um canudo. Eu já sei fazer o negócio, o canudo se der para vir, vem, se não vem, faço eu o meu canudo. E alguns amigos me criticaram desse pensamento e tudo e tal, mas eu segui, cabeça dura. Fui um pouco cabeça dura, talvez pudesse ter sido um pouco tolerante, sei lá, mas segui a minha cabeça. E naquela época de pendura também, né, assim, sempre arrastando uma lata, difícil, recurso e tal, preocupações com a família, nunca só comigo e tudo. Aí, um cartazinho no quadro de aviso da escola, dizendo, processo seletivo, empresa, sei lá, multinacional, mas era uma coisa que não falava quem estava contratando, mas era uma coisa bacana. E eu comecei a chamar alguns amigos, os mais chegados ali, falou, fulano, olha aqui, ó, isso aqui é para você, vai lá, não sei o quê. E eles começaram a ir. E aquilo não mexia comigo, eu não sei, eu tinha uma convicção de que eu chegaria em algum objetivo traçado por mim, pelas minhas próprias pernas, sem me submeter a estar numa empresa e tal. Não sei mesmo porque esse excesso de confiança ou essa rebeldia com o sistema. Não, ali eu vou ter que bater ponto, não sei se era esse o pensamento que eu tinha, mas fato é, aquilo não era para mim. Ou talvez até fosse uma forma de falar, não, quem sou eu? Não sei. Fato é que gente, vai lá. E todo mundo que ia, os mais próximos pelo menos, falava assim, olha, uma vaga só. Mas tudo, durante o processo todo lá, é você que eles estão procurando.
Aí falaram de salário, falaram de coisa. Eu falei, bom, salário, salário, você já pensou todo mês tá com isso sem? Olha, isso é interessante. Não, mas eu tô bem, tô criando aí, tô batendo minhas pernas e tudo, vou. Aí eles falaram assim, não, e tem plano de saúde. O plano de saúde, todo benefício, isso me pegou. Porque uma irmã, a mais nova, diabética, quantas vezes nós não corríamos com a Carol para socorro, pegando o ônibus com ela, quase entrando em coma dentro do ônibus. Ou no Azul Calcinha, que era meu filho de 147 que eu já tinha, que estava lá bacana, de vez em quando funcionava e dava para fazer essa prestação de serviço. Dureza. Rapaz, quando falou do plano de saúde, eu topei. Falei, eu vou lá, amanhã é o último dia, eu vou lá. E fui, meio descrente, mas fui. Falei assim. E de fato, a hora que eu pus o pé naquele lugar, eu fui de coração. Falei, esse negócio é meu. Primeira etapa, segunda etapa, terceira etapa. Aí sim eu já fiquei sabendo na terceira etapa quem que era a empresa. Souza Cruz, indústria de cigarro. Trabalhar com projetos, desenvolvendo projetos especiais, ponto de venda e tudo mais. Sabe fazer? Não. Mas eu tenho uma ideia. Eu tenho algumas ideias, aliás. E aí, prova prática. Gente que estava assim, com muito mais chance realmente do que eu. Estava eu lá, nessa etapa eu estava de atrevido. Mas essa vaga fui eu que conquistei. Recebi um telefonema do Rio de Janeiro e da matriz e tudo, me dando os parabéns e tal. Aí eu me senti assim realmente muito mais capaz ainda do que as outras conquistas até então, porque eu tinha tirado competidores ali que estavam realmente muito preparados e tudo. E eu não estava no nível que eles estavam, tecnicamente não, mas alguma coisa deu certo ali que eu fui lá e tal. Me lembro perfeitamente de pegar eu tinha um sapato marrom, ele já andava assim, né, embarcado assim, mas eu olhei para ele e falei assim, como é que eu vou no primeiro dia com esse sapato? Eu dei uma encharcada nele para ele voltar e tudo, passei um pano e falei assim, acho que ele aguenta até chegar. E lá fui eu com esse sapato. Me lembro perfeitamente porque depois disso ele ficou como um objeto assim, de admiração, assim, de lembrança desse momento que eu cheguei, ó. Sou eu que estou chegando, né? Mas tinha que ter uma embalagenzinha, né? Cheguei lá. E aí prestei serviço na Souza Cruz, então por 1 ano e meio, já querendo, eu pus o pé lá dentro, numa mega estrutura e multinacional, e que aí eu ia para São Paulo, eu ia para o Rio, para Brasília, não, agora você fica responsável por esses tais pontos e tudo. Fui brincando ali dentro, criando, inventando moda, que não sei o que e tal. Chegou um dado momento, eu tinha que uma opção pela Souza Cruz de ir para Porto Alegre, porque lá a concorrência estava 50%, Felipe Morris e tal. E aí eu iria para Porto Alegre, ficar lá uns 5 anos. Pô, mas 5 anos, quanta coisa ia andar por aqui, em Minas, né? Quantas amizades, quantas conquistas e tudo. Eu não estava disposto a abrir mão disso. Algo me dizia que era aqui que eu tinha que ficar. E aí baixou uma outra luz em mim e eu falei assim, eu posso ir como prestador de serviço. Não sei com que autonomia, autoridade até eu fiz essa proposta. Eis então que eles toparam. E eu me lembro de um frio na barriga, eu estava abrindo mão daquilo tudo, uma zona de conforto que eu tinha, de fato eu tinha, estava abrindo mão daquilo para ser prestador de serviço. Então tá, eu vou então para todos os lugares que vocês quiserem, eu faço o projeto e tudo, só que eu entrego, tá? E ali enxerguei então também o outro lado. Falei, bom, já que tomei a decisão, então agora eu tenho que ter um escritório, tenho que ter uma mesa, vou usar aquela mesa lá da época da engenharia, tá aqui o serviço, pronto, feito.
Ah, mas para você receber você precisa de uma nota fiscal, ou então de um RPA. O que é RPA? Ah, entendi o que é RPA. E nota fiscal, eu tenho que ser empresa? É. Aí eu falei, tem que ser empresa. Aí eu imaginei empresa. Um prédio espelhado, gigante e tudo, um nome lá embaixo, Amplo, que eu já pensava nesse nome há muito tempo. Se eu tivesse uma empresa, como que chamaria? Amplo. Tinha um outro nome que era Rabisco, mas Rabisco dava, que vinha do cartoon e tudo mais, aí Rabisco era uma coisa inacabada, era um rabisco. Agora Amplo mostrava uma coisa grande, poderosa. Eis então que surgiu a Amplo Brasil, a Amplo Design, surgiu daí. Bom, hoje, 18 anos depois, então, da tomada de decisão, né, que a Amplo seria um prédio espelhado, imaginei eu lá de cima, olhando as coisas, panorâmico e tal, clientes, dentre eles a Souza Cruz seria um cliente e tal, ambicioso, né? A ambição faz parte, move, por muitos e muitos momentos enxergava esse prédio, embora estivesse ali sentado num caixote ou numa sala, a primeira sala da Amplo, muito engraçado isso, que eu tinha conseguido emprestado um quartinho. Era um quartinho, uma espécie de despensa. A prancheta que eu tinha comprado na engenharia, que me acompanha, aliás, me acompanha até hoje, essa prancheta cabia ela. Debaixo dela, umas 2 sacolinhas com as canetas nanquins, algumas coisas assim. Tá. Essa mobília completa, não falei da cadeira, porque não existia. Essa mobília completa, quando eu tinha que mudar, cabia na traseira do 147, porque deitava os bancos. Só isso. Então, assim, o tamborete ficava do lado de fora. Então, eu estava ali naquela situação, mas ao mesmo tempo com o olhar para aquele prédio, né? E não sei exatamente se era um prédio de maneira física, né? A estrutura dele e tal, mas o que ele proporcionaria para mim, né? Esse castelo me proporcionaria. Então eu tinha esse olhar de querer o avanço, o progresso e tal. Você me pergunta, e hoje? Bom, eu diria que me sinto entre as duas referências. A primeira, né, dessa mesa, nesse quartinho, no tamborete, as 2 sacolas, mudando de tempos em tempos, tinha que mudar de lugar, era meio cigano. E esse prédio? Se esse prédio hoje está com 41 anos, mais maduro, vivido, experiente, mais sonhador também, eu pensando bem, eu acho que o preço de se ter esse prédio dessa maneira, eu não sei, eu tenho dúvida se eu estou disposto a pagar por esse preço. Porque eu amo isso que eu faço e gosto de ver as coisas acontecendo, de participar de todos os processos, de sentir as pessoas que estão próximas a mim, se elas estão realmente, eu cobro a qualidade, quero o do melhor, quero as sacadas, quero uma percepção, quero que questionem o que se estão entregando, né? Quero que questionem o mercado. Então, assim, tem uma entrega muito grande nisso. Eu não terei não me vejo talvez até competente para ter um prédio desse, um exército trabalhando e estando tão próximo disso tudo. Hoje, aqui na Amplo, eu diria que eu estou com um modelo já experimentado, né, assim, e dá-lhe criatividade, porque muitas vezes o modelo surgiu, não porque uma estratégia planejada, não. Surgiu porque eu falei assim, bom, então agora eu tenho que arriscar desse jeito. Né? Apertava de um lado, então agora eu vou tentar desse jeito.
Mas esses modelos, crises econômicas, momento de mão de obra complicado, momento de sobra de mão de obra, falta de cliente, vários momentos, vários carnavais, me dando sempre uma condição de criar modelos. Então, assim, a Amplo é uma evolução disso. Eu me tornei um empreendedor, um empresário, de uma maneira empírica. Eu fui inventando coisas. Hoje é muito bom abrir alguns livros, ir para uma palestra, abrir uma revista especializada, escutar alguém falando, ter uma troca de ideias com gente que estuda esses assuntos e dar nome para essas coisas todas. Então, aí eu acabo usando esses nomes, mas eu já estava com esse modelo funcionando na minha cabeça de uma outra maneira, funcionando. Eu acho que isso continua, essa coisa orgânica, ela está continuando. Então, hoje, eu estou num modelo que eu estou muito mais próximo daquilo que eu busco de fundo do coração, de estar executando, criando, em contato com as pessoas, desenvolvendo esses processos, do que talvez se eu estivesse num prédio, numa presidência, num ar-condicionado e tudo, e simplesmente vendo as coisas acontecerem e contabilizando dinheiro. Eu acho que vamos ver aí os próximos capítulos dessa longa história, se isso vai chegar. É um objetivo chegar a isso? Não, isso vai ser consequência. O objetivo é fazer com que esse liquidificador da Amplo, acho que é um símbolo muito bacana, continue tendo misturas interessantes, misturas necessárias na vida dessas empresas que nos contratam, mistura que seja interessante para a vida dessas pessoas que participam comigo aqui no dia a dia, né? Quando eu falo aqui no dia a dia, tem um leque de parceiros externos também. Então, assim, quem vive da Amplo vai fazendo essa mistura ficar interessante. Então, hoje eu sinto isso pulsa, isso é muito forte. Então, o prédio como modelo de conquista maior e tudo, como esse símbolo, com essa energia, ele continua muito forte. Mas não necessariamente será um prédio assim. Hoje o nosso castelo, o nosso prédio, ele já existe, né? Ele está consolidado e se consolidando. Eu até prefiro o gerúndio aí, consolida cada dia. Se eu disser que a Amplo é uma empresa de comunicação, eu acho que eu vou estar sendo muito medíocre na minha resposta. Se eu disser que é o meu ganha-pão, mais medíocre ainda. O modo de pensar amplo, eu acho que esse liquidificador é aquela varanda do chão vermelho, sabe, onde que eu tô realmente brincando aqui. E brincar é uma coisa séria, né? Eu acho que é isso aí, Vanderlei. Eu acho que esse liquidificador é uma mistura disso tudo. Obviamente que não posso. A Amplo, ela é um retrato dessa história toda. Ela tem uma química, as coisas são não porque são, foram construídas, tem uma escala de valor aqui dentro, tem uma metodologia que foi desenvolvida, né? Então realmente é um grande projeto, né? Nós damos respaldo para clientes de pequeno ou grande porte, não interessa, mas pessoas que confiam aquela tarefa conosco e que então eu saio com a minha assinatura de que estou validando isso. Então é uma brincadeira séria, mas que gera prazer, que gera crescimento pessoal, não só a mim, para todos e tudo. Então é isso. Se a infância é uma coisa preciosa na vida de qualquer um, né, determina os capítulos seguintes ali e tudo, eu vou dizer que isso aqui é extremamente precioso. Esse aqui é uma grande varanda, esse aqui é um grande liquidificador e que eu espero cada vez mais essa mistura colorida, alegre, feliz, explosiva,
consciente, né? Pensando amplo, provocando em todos os aspectos aí essa forma de enxergar o mundo cada vez mais e melhor. Acho que é isso aí. Qual a propaganda que você faria da sua mãe? E se seu pai viesse numa enchente, o que você diria para ele? Uma propaganda para minha mãe, quando você me fala isso, sabe que ela, quando nós vendíamos canudinho, e canudinho, aqueles doces, né, com doce de leite e tudo, o meu papel ali com ela era muito cômodo, mal sabia eu com quem eu estava andando, né? Até um dado dia, me lembro perfeitamente também da rua, do lugar, da campainha que ela me fez tocar, assim, agora é você que vai oferecer o doce. Ali o negócio complicou pro meu lado. Eu não tive escapatória. E aí eu tive que tocar a campainha. Me sai lá na janela uma senhora com aqueles bobs na cabeça. O que foi? Então já era para eu. A senhora não quer comprar canudinho, não? Hein? A voz era para dentro. A senhora não quer comprar canudinho, não? Hein? Nossa, terceira vez. A senhora não quer comprar canudinho, não? Aí eu falei, bom, agora eu falei bonito, agora ela escutou. Não! Eu olhei para minha mãe, não quer comprar. Vamos embora. Era mais cômodo carregar aquele peso daquela sacola de sisal botando na mão, sol escaldante, do que enfrentar aquilo lá, né? Quer não, mãe? Vamos embora. Por exemplo, que você ofereceu já dando a resposta. Quer comprar? Não. Então, eu falei que a minha mãe, guerreira e tudo mais, mas muito sábia. E ela foi a minha primeira grande inspiração publicitária. Olha aí que lição. Venda! Me promoveu ali a vendedor, um carregador a vendedor, e eu não estava dando conta disso, né? E mais do que isso, a enfrentar o próprio medo. Eu estava com medo de falar. Então ela, assim, como se eu tivesse que fazer uma propaganda para ela, eu não sei se eu teria tanta competência não, mas que eu pegaria esse trabalho com muito gosto e ficaria talvez algumas noites sem dormir, com certeza, para fazer um trabalho, assim, esse aqui é para abrir o portfólio, que ela merece. Gente, isso aqui é como se eu estivesse falando que a gente tivesse conquistado a grande conta da dona Ana Maria Freire de Andrade. Como seria essa publicidade da minha mãe? O canudinho me vem à mente aqui agora. Acho que o sabor, a crocância, a simpatia da vendedora de canudinho e tudo mais, eu acho que daria uma bossa bacana esses componentes assim. Mas como seria? Quais os meios? Qual o plano de mídia para isso tudo? Rapaz, isso aí seria difícil, bacana. Agora, se meu pai, a outra pergunta, numa enchente, me lembro perfeitamente daquele cenário, se eu estivesse lá, olhando para o peito, olhando para baixo, vendo o cachorro passando, boiando numa velocidade, parecia que ele estava surfando, e que meu pai passasse, talvez ali, naquele conjunto de objetos, boiando, indo embora, eu estenderia a mão. Eu sou muito grato, quantas vezes eu já não refleti sobre isso, eu sou muito grato a a tudo que me aconteceu.
aquilo que eu achava, poxa, meu pai saiu de casa e tal, não deixou, e paraná, eu não via, primeiro que naquele momento eu acho que não tinha nem consciência do que estava rolando, mas eu não via aquilo como um fim do mundo, eu via aquilo de uma maneira tão até fria, e sempre falou assim, do tipo, ainda bem, é um olhar que hoje, coisa de poliana, né? Que na época nem sabia que existia, mas que eu tinha aquilo, eu falei, que bom que isso, porque senão eu não estaria aqui nessa mercearia, senão eu não estaria colocando o desenho, insistindo, conhecendo uma redação, desenvolvendo, rato de biblioteca, trabalhando, dando a cara para bater em tantos lugares. Então, assim, eu tenho que agradecer. Eu tenho que agradecer, e daí eu estenderia a mão, assim. Quando eu falo que, no começo eu falei que criativo, eu me lembro perfeitamente da oficina dele. A criatividade dele para fazer um serviço, para coordenar, a criatividade dele para dar um tomé, a criatividade dele para contar uma mentira para minha mãe, ou às vezes para mim mesmo, como criança e tudo. Então, assim, é um cara criativo, então eu tenho muito a agradecer, sim, a ele, né? Se eu teria as mesmas posturas dele, é óbvio que não. Hoje, na altura da vida e tudo, as posturas, os caminhos que eu optei, certamente não, mas eu estenderia a mão, tudo, ó, vem cá e tal, vamos esperar aqui, ver o que vai dar isso aqui em cima. E assim, a primeira reação seria estender o braço, vem cá. Aí depois, o que seria depois, não sei, mas aí é coração, vem cá. Tô vendo esse quadro aí do Super-Homem e tudo, e para o alto e avante, né? Era o lema dele, né? Sempre não sei se eu posso usar esse lema, não. Esse quadro me acompanha já há muitos anos, quando desenhava cartoon, uma feira de gibi que eu fui, e esse lema é interessante, para o alto e avante, de querer mais e tudo. Mas eu preciso de espaço, de fato eu preciso de espaço, não necessariamente eu preciso de espaço para circular, sobretudo para circular, para conhecer, para interagir, para trazer, ao mesmo tempo que eu gosto de voltar, né? De voltar para si, para um espaço mais íntimo e tudo. Não sei se eu te respondi, meu amigo, mas pro alto e avante, agora vamos pensar. E quando sua mãe vier buscar você, para vocês dois venderem canudinho no céu? Deixa que eu vendo, deixa comigo. Você vende, aprendi muito bem. Acho que eu me atrevo a dizer que superei a mestre.